Você sabe o que é depressão? O transtorno depressivo maior, segundo o DSM-5, é quando temos por 2 semanas seguidas ou mais, e na maior parte do dia, os seguintes sintomas. Obrigatoriamente, a anedonia, que é a falta de vontade de fazer as coisas que antes nós costumávamos gostar de fazer. E ou humor deprimido, que é o humor mais rebaixado. Um desses 2 sintomas tem que estar presentes, ok? Além disso, a gente tem que preencher e ter mais 4 dos seguintes sintomas. Alteração de sono, para mais ou para menos. Alteração de apetite, para mais, para menos. De libido, para mais ou para menos. Irritabilidade, dificuldade de concentração, perda ou ganho de peso, sentimento de inutilidade, agitação ou um retardo psicomotor, ficar mais lento para fazer as coisas. E, em casos de depressões mais fortes, pensamentos de morte. Existe uma grande diferença também entre depressão e tristeza. A pessoa triste sabe por que ela está triste. A deprimida não. Essa é a grande dificuldade da pessoa deprimida. É saber que falta está acontecendo dentro de si. Ou seja, conseguir mapear o problema. É importante entender que a depressão não significa um sinal de fraqueza pessoal ou falha em você. Pense numa espécie de hóspede inesperado que faz com que tudo se torne mais difícil. Esse hóspede visita sua casa sem você querer. Assim é a depressão. Ela se apodera de você, mas você não é a depressão. Reparem, não colocamos a culpa e responsabilização em alguém que tem câncer e está debilitado por um tratamento, ou alguém que está fortemente gripado, com febre e não sai da cama, por exemplo. A mesma coisa acontece com a depressão. Não é manha, não é frescura, nem falta de vontade. A origem de por que nos deprimimos ela é incerta. Existem várias explicações, que vão desde modelos biomédicos, de neurotransmissores, a explicações psicológicas e faltas de necessidades não supridas. O que faz sentido você saber é que a depressão é uma espécie de luto. Luto sobre algo que não vai bem na sua vida. Isso pode abarcar falta de relacionamentos com trocas significativas, falta de um propósito no seu trabalho ou atividade de estudo, falta de atividades básicas para o seu corpo, seja estar em contato com a natureza, sono equilibrado, luz solar e alimentação adequada, falta de um senso de pertencimento ou de propósito. O primeiro passo é buscar ajuda e conversar com alguém. Hoje sabemos que a terapia cognitivo-comportamental é muito eficaz para esse tipo de transtorno. Com a ajuda do terapeuta, você vai conseguir buscar e entender mais claramente quais são as faltas que você tem em sua vida, quais são os seus valores, o que o motiva. A premissa da terapia é que sim, existe um motivo pelo qual você está deprimido, embora você não consiga nomeá-lo ou acessá-lo. E isso tem um porquê de ser. Talvez você não esteja satisfeito com seu casamento. Talvez você não esteja satisfeito com a sua profissão, com a sua sexualidade. Ou talvez você tenha vivências infantis que preferiu esquecer. Ninguém escolhe estar deprimido, mas seria essa a consequência e também a solução para deixar esses problemas no escuro, não acessíveis à nossa consciência. E, portanto, uma espécie de evitação, algo que não precisa ser encarado. Dentre outras coisas, o terapeuta e você vão iniciar uma caminhada na direção dos seus valores. Olhar para o que dói e o que você sente falta de verdade. Fazer você reencontrar você mesmo, com o suporte de alguém que genuinamente se importa com você e vai estar ao seu lado. Uma reconstrução começa a ocorrer. Eu sei, nada parece ter sentido ou dá vontade de fazer, não é mesmo? Na depressão, a gente vê o mundo uma espécie de lente cinza. Tudo fica sem graça, tudo fica descolorido, não importa para onde a gente olhe. Aqui também a gente vai trabalhar com o que chamamos de ativação comportamental. Tente fazer algum tipo de atividade, mesmo que de forma pequena no início, mas gradual. Isso pode ter um grande efeito
a curto prazo. Monte uma pequena hierarquia de pequenas atividades significativas ou prazerosas para você. Se você não sabe quais essas são, tente traçar atividades de acordo com seus propósitos, ambições na vida. Inicie pelos itens mais fáceis da sua lista e com o tempo vá aumentando a frequência e a intensidade dessas atividades. Saiba que talvez você tenha que iniciar essa caminhada mesmo sem vontade no início. E esse é o grande desafio da depressão. A ação vai preceder a motivação. Pense assim, cada vez que você faz um pouquinho de atividade, mesmo sem vontade, você está dando um passo a mais para vencer a depressão. Quais atividades você antes gostava de fazer e que com a depressão você não faz mais? Liste elas e busque de repente retomar aos poucos. Pequenos passos são grandes passos. Tente fazer diariamente uma pequena atividade. Nem que seja por 5 minutos, 15 minutos, e depois vá aumentando. Tente pegar sol pela manhã e regular o seu sono, ao lado de atividades físicas. Também são fortes aliados. Busque também não se criticar ou se culpabilizar. Está tudo bem estar como você está e ser quem você é. As coisas estão difíceis e você não precisa tornar elas mais difíceis, se criticando. Não é culpa sua. Respeite o seu momento e aceite ele. Quando olhamos para trás, vamos ver que os melhores dias foram aqueles em que lutamos, já diria Freud. E eu sei que não é agradável, eu sei que é pesado, mas você consegue suportar e dar a volta por cima. Vamos juntos buscar uma saída gradual para essa situação. A depressão é o transtorno mental mais frequente no mundo. Saiba disso. Tem tratamento, tem solução. Por fim, talvez você tenha uma visão negativa sobre si mesmo e o mundo. De fato, você deve ter as suas dificuldades. E o mundo, convenhamos, não é um lugar dos mais justos. Eu sei. Mas assim mesmo conseguimos prosperar e ser felizes, apesar das inconveniências. É possível obter prazer e satisfação sendo quem você é. Você é um ser humano lindamente falho e imperfeito, como todos os demais. Talvez você tenha tido uma infância difícil, ou talvez você tenha tido todo o suporte do mundo, mas não no sentido de alguém que realmente conecte com você e que entenda o que você sente aí dentro. Estas questões dificultam o nosso bem-estar e não é culpa sua. Saiba que você merece ter alguém que se conecte com você e que entenda você por quem você é. Você é um ser humano digno e especial. O mundo também é um lugar que tem algo bacana a nos oferecer. Boas trocas e bons momentos, apesar dos pesares. Algo que ajuda a causar e também perpetuar a depressão são vozes críticas e punitivas que talvez você tenha consigo mesmo. Saiba que essas vozes têm de ser combatidas. Foram vozes de alguém no seu passado que o tratava de uma maneira não tão justa, seja de forma explícita ou velada. E com isso você internalizou essas vozes. A ideia de que você é isso, ou que você é aquilo, e que você não tem valor. Vou repetir. Você é um ser humano lindamente falho, como todos nós somos. É normal não ser normal. É normal ter dificuldades. O que não podemos fazer é nos tratar mal por ter as nossas dificuldades. Você vê um artista na televisão ou um músico no Spotify ou no YouTube, todos esses de perto são tão falhos quanto você e eu. De perto, ninguém é normal. Isso eu posso lhe assegurar. O problema é que comparamos o pior da gente com hipoteticamente o que a gente idealiza de melhor nos outros. Você não merece esse tipo de tratamento ou comparação. Ela não é justa. Procure ajuda e também procure se ajudar, cuidando bem de você, como você cuidaria de um amigo ou de um pet. Aceite sua condição. Trate-se com gentileza e também busque gentilmente o início de uma saída. Comece a fazer algumas pequenas atividades, como eu mencionei, sem cobrança, sem crítica. Com o tempo, vá aumentando a frequência e a intensidade dessas atividades. Você é capaz. Aos poucos, essas lentes anti-cinzas e escuras vão ficando coloridas e o mundo ganha um novo sentido para você. Lembre-se,
Você não está sozinho nessa. Até a próxima!